Nessa crise atual, as small caps estão sendo castigadas. Será que é hora de começar a comprar nesse momento? Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. Hoje estamos aqui tendo o prazer de receber Werner mais uma vez, da gestão Trigo no Flagship. A gestão tem alguns fundos sob custódia e ele é especialista em small caps, quase 40 anos no ramo de small caps. E a gente vai falar com ele hoje sobre o cenário, sobre esses circuit breakers aí, esse banho de sangue que a Bolsa está tendo nesse momento. O Werner está aqui para falar com vocês sobre isso, responder algumas perguntas também. Eu queria pedir para vocês se inscreverem nesse canal. O pessoal que não se inscreveu ainda, tocar nesse sininho. Nesse momento é importante a gente ter muita informação de qualidade, informação filtrada, para que vocês possam estar cada vez com mais conhecimento. O índice Small Caps caiu desde que o fundo existe, em torno de 10%, e o fundo sobe 21%. O fundo existe desde 2018, e a gente já vai chamar o Werner aqui para falar com a gente sobre o posicionamento atual da gestão e também como o fundo está se comportando nesse período desse banho de sangue da Bolsa. Boa noite, Werner. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal aí do Carteira Z. Mais uma vez aqui, espero ajudá-los no que for possível, né, para esclarecer e realmente tentar tranquilizar um pouquinho esse mercado de tantas dúvidas, né? Tantas incertezas. Beleza, Werner. Então, eu já queria começar te perguntando qual está sendo o posicionamento atual da Trigo nesse cenário. A gente vê um banho de sangue aí, a Bolsa caindo vertiginosamente, as small caps também caindo. E como é que vocês estão enxergando esse momento, até com perspectiva futura? Como é que vocês estão lidando, na verdade, com o circuit breaker? Tem perigo de o fundo zerar, como muita gente está desesperada aí? Explica um pouquinho dessa dinâmica para a gente. Olha, na verdade, o período agora, ele coincide com a publicação de resultados, né? Então a gente está analisando com mais foco em crédito do que mesmo em tentar potencializar o retorno, né? Um momento é ter empresas seguras, mesmo que não sejam aquelas que tenham talvez a melhor retomada, mas que você tem certeza que daqui 2, 3 anos vão estar aí passando tranquilo esse momento aqui de turbulência. Infelizmente, algumas empresas vão ficar pelo caminho, né? A gente sabe que teve alguns setores mais atingidos, mais impactados, empresas que eram excelentes, líderes de mercado, mas que o setor foi, digamos, muito atingido, e nós não sabemos se essas empresas poderão até buscar uma recuperação judicial, eventualmente algum banco apoie, mas o risco é grande. Então, o que nós estamos fazendo é revisando toda a carteira. Até que tinha comentado anteriormente, a estratégia era até aumentar o número de empresas. Tinha muita mudança na economia, a gente estava introduzindo, diversificando mais. Agora nós estamos ao contrário, está buscando concentrar mais aquelas empresas que a gente tem mais confiança, naquelas empresas que têm balanços muito sólidos, evitando qualquer empresa que tenha dívida em dólar, e sim buscando empresas que têm receita em dólar. A gente sabe que tem empresas que têm receita e dívida. Um exemplo é a Suzano, né? Suzano não tem risco de crédito, mas o balanço, né, como ele está em dólar, vai machucar bastante o resultado. Mesmo vai ter receita no futuro, mas vai ter um enorme prejuízo. Então, a empresa que só tem receita em dólar e não tem nenhuma dívida, ela só ganha, né, só tem um lado da receita, e seu passivo, né, suas dívidas em reais, não tem nenhum impacto da desvalorização. Então, é isso aí que nós estamos fazendo. Então, concentrar e focar nas empresas com um balanço mais forte para passar essa turbulência. Legal, Werner. É interessante porque a gente fez algumas perguntas, a gente postou tanto no Twitter como no Instagram para receber alguns questionamentos. E pegando um gancho aqui no que você falou, Werner, a gente tem algumas perguntas aqui do Rodrigo Ramos, por exemplo, que ele fala que naturalmente as small caps sofrem mais em períodos como esse. Então, esse é o momento de reforçar a posição nas small cap ou migrar para companhias maiores. Você chegou a comentar um pouquinho, mas vocês estão revendo, já zerando algumas posições de companhias menores? Como é que está isso? Nós estamos zerando, eram posições pequenas, de no máximo 3%, né? Eu diria assim, um pouquinho mais especulativa, e não era aquelas empresas com os balanços mais fortes, mas que tinham boas perspectivas, né? Mas com essa mudança de ambiente, né? Então, para a gente, são posições pequenas, que não mudou nada, então nós vamos reforçando as outras posições, como exemplo aqui, a São Martinho, né? Empresa que tem receita em dólar, empresa com balanço muito forte, então a gente prefere focar numa empresa como a São Martinho, que é uma empresa de maior porte, em detrimento de empresas de menor tamanho e com balanço não tão robusto quanto a São Martinho. E outra coisa, Rafael, questão que as small caps sofrem mais, né? Nós temos até um estudo, né? Foi até alvo de uma resenha mensal, que chama-se Desmistificando Small Caps. Então a gente mostra que existe essa crença, né, que nada esse mito,
que elas sofrem mais. Nós mostramos nessas várias crises, na realidade elas retomam mais rapidamente, essa queda recuperam mais rapidamente, então tem muito desse mito aqui que small caps sofrem mais. Sim, logicamente tem algumas que sofrem mais, como tem as large caps que também sofrem mais. Então tem que ver caso a caso, que mais uma vez, as empresas sólidas, elas vão recuperar, né, os seus negócios e também o valor das suas ações. Então, esse ano mesmo, só para citar aqui, a gente está falando que small cap sofre mais, o dado que ele atualizado, por exemplo, o Bovespa, ele caiu 42% no ano, e o índice small caps 45%, né? Então, a diferença é pequena. Em 12 meses, o Bovespa caiu 28% e o índice small caps caiu 17%. Então, são 10 pontos de vantagem em relação ao Bovespa, e no ano, 2%. O que eu estou vendo é que o principal movimento de pressão nas small caps são justamente aquelas mais líquidas, né? Ao contrário do que a gente imagina, porque são os ETFs, né, que eles têm posições grandes e empresas que sofrem, né, com as vendas, e o ETF ele vende a qualquer preço, ele não se preocupa com valor, né, com questão de naquele dia está caindo 10%, então se houver um resgate, eles vão vender todo o resgate no dia, e se durante o dia não vendeu, no fechamento vão bater, então esses 10 podem virar 20. Não tem nada a ver com o fundamento da empresa, não tem nada com a qualidade da empresa, simplesmente questão de fluxo. Então, quanto mais ETF estiverem concentrados nessas empresas, é maior a pressão de venda, independente da qualidade, né, ou dos múltiplos está barato. Uma empresa que tem menos ETF, ou às vezes as microcaps não tem nenhum, então ela não tem essa pressão de ETF. Então, dá essa sensação que justamente, eu acho que até as mais líquidas estão sofrendo mais. Exemplos aí de empresas como Renner, né, como Localiza, empresas excepcionais, e sofreram tanto quanto, ou até mais do que algumas microcaps, que não tem ETF, assim como investidor. Legal, Werner. Agora a gente podia já para uma parte prática. A gente vê, como você falou, né, algumas empresas high quality aí estão sofrendo bastante, mas a gente vê nas nossas últimas lives, a gente vai colocar aqui até na descrição que você comentou sobre algumas small caps que o fundo acredita para o futuro, né? Então, por exemplo, Tupi, ela caiu bastante, já chegou na mínima de 9 anos aí. E então eu queria saber de você quais, finalmente, as small caps nesse momento que a gestão Trígono acha que estão descontadas, que caíram desproporcionalmente. Eu acho que a Tupi que você citou, né, que um mês aí caiu quase 40%. Então, só para dar, assim, eu vou mostrar aqui, acho que é a nossa Bíblia, né, de todo mundo, se dá para ver. Então, nesse momento, não é uma questão de lucro, né? Se a empresa está com PL5, PL4, né? Na verdade, é uma questão de valor. O Guilherme me ensinava, né, que o valor dos ativos, tem outras escolas, né, outras linhas de pensamento, que você analisa a qualidade do ativo e o potencial de geração de resultados, de fluxo de caixa desses ativos, né? E no curto prazo, não adianta ficar olhando o trimestre, os próximos 3, 6 meses, mesmo esse ano, acho que não vai dizer nada em relação ao lucro. Então, exemplo da Tupi. A Tupi comprou em 2012 duas plantas no México, né, por 450 milhões de dólares. Está comprando agora sua única concorrente no Brasil, que é a Texid, da Fiat Chrysler, que faz, né, é muito parecido com os produtos da Tupi, por 250 milhões de dólares. Então, isso aqui dá uma compra, digamos, um investimento de 700 milhões de dólares, seria o valor desse negócio. Sendo que as plantas do México melhoraram muito de lá para cá. Então, a Tupi fez uma série de melhorias, ocupando melhor a planta, introduzindo produtos de maior valor agregado. Mas, digamos que vamos ao valor que ela comprou. Essas duas plantas valem 700 milhões e tem metade da capacidade da Tupi. Então, digamos que então a Tupi, dobrando a capacidade, valeria 1 bi 400 pelo valor dos ativos, né, em dólar. Então, isso aqui daria mais ou menos 7 bilhões de reais, né, ao câmbio de hoje, aproximadamente 7 bilhões e meio. E a Tupi está valendo 1 bilhão e meio apenas de reais, e tem 850 milhões em caixa, e tem uma dívida que vai vencer em 2024, né, um bonde de 450 milhões de dólares, que não preocupa, inclusive pelo prazo muito longo. Então, pelo valor dos ativos, a Tupi está valendo 20% do valor dos ativos, né, e fora a capacidade de gerar valor, sendo que 80% das receitas é em moeda estrangeira, né, e 60% das receitas nos Estados Unidos. Outro detalhe, com todos os investimentos, né, que os governos vão fazer para retomar a economia, tipo assim, um plano Marshall, talvez até maior do que da Segunda Guerra Mundial, você vai ter muito equipamento, né, de off-road, né, para construção, para infraestrutura, que é justamente a linha da Tupi que está mais desaquecida, né, e a que tem maior rentabilidade.
Então, à medida que ela começar a vender os seus componentes para Caterpillar, para John Deere e para outras fabricantes, a margem será melhor, vai recuperar a receita e praticamente tudo em moeda estrangeira. Então, a gente está muito confiante. Tupi, se a gente olhar assim para daqui 3 ou 4 anos, aí já falando em resultados, Tupi deve estar negociando 3 vezes os lucros, sendo que o normal dela nos últimos anos foi 13 vezes. Tô nem falando de sinergias, né, e outros ganhos adicionais. Então, assim, isso representa o potencial de quadruplicar, né, ou mais no prazo de 3 a 4 anos. E um yield embutido, que hoje é 5%, talvez até 15%, então você perpetua esse yield, né, para os próximos anos, porque você travou o preço, né, e o dividendos ele só vai, digamos, acumulando e reforçando, né? É dividendo sobre dividendos, você pode até comprar mais ações, então você tem um dividendos e ainda um upside, né, um potencial de ganho de 3 a 4 vezes, né? Esse é um exemplo da Tupi. A gente até falou com os conselheiros, né? A gente fez tanto fiscal quanto administração, nós temos 3 conselheiros indicados de administração, que verifiquem, e também falamos com a empresa, né, com o diretor financeiro, que verifiquem a possibilidade de comprar, fazer uma recompra, que se usasse o máximo possível, né, 10% do free float, isso representa, ao preço de hoje, 80 milhões, né, de investimento, que é menos de 10% do caixa, não vai machucar, né, e para a companhia seria o melhor investimento que ela possa fazer, porque nada do que ela possa investir vai ter um retorno dessa magnitude, né? Então, vamos aguardar se eles poderão fazer alguma coisa. Perfeito. Acho que deu para entender direitinho a visão da gestão sobre Tupi. E eu queria saber quais as perspectivas do fundo para as próximas semanas. A gente ainda está no meio daquele furacão, né? E também qual a posição em caixa do fundo, porque eu acho que tem fundo que está aproveitando muito essas oportunidades ou nem tinha caixa antes e está agora um pouco preocupado. Então, eu queria saber quais as perspectivas para as próximas semanas, qual a posição em caixa do fundo nesse momento. A gente trabalha com uma posição de caixa baixa, né? A gente não acredita em market timing, então os movimentos são sempre praticamente dentro da carteira, né? Reduz uma posição, aumenta a outra. Eu vou falar novamente de São Martinho. Ela caiu aqui mais do que o petróleo, né? Recentemente, então o pessoal vinculou o São Martinho quase que ao preço do petróleo. Caiu mais que Petrobras, sem nenhuma razão. Eu acho que isso foi um movimento mais de ETF, né? Ela tem bastante investidor estrangeiro. Escrevemos até uma resenha extra aqui, uma resenha mensal, e citamos justamente isso que eu comentei de São Martinho, de Tupi e São Martinho. Os 2 dias seguintes, e a gente comprou bastante, né? A gente, puxa vida, São Martinho a 11, tá valendo 3.200, uma coisa assim, uma coisa ridícula. Compramos bastante, reforçamos, e ela subiu 30% em 2 dias. Aí teve um repique, então foi um ganho de 30%, e hoje é a nossa segunda maior posição. Logicamente vendemos outras posições, mas a troca foi muito bem feita. A gente acha que o caixa, o máximo que a gente pode ter em caixa seria 30%, né? A gente tem que ter 67% em ações, isso é regulatório, e a gente não pode fazer hedge, né? Nosso regulamento não permite derivativo ficar vendido. A gente pode sim comprar índice quando eu tenho resgate, né? Eu tenho que sair vendendo, acumulando caixa, e esse caixa pode ficar desprotegido se o mercado voltar. Então, digamos que o mercado vira, começa a subir, e esse caixa fica parado ali. Então, eu posso comprar índice justamente para fazer um hedge desse caixa que não estaria rendendo. Então, poderia ter uma perda grande. Se eu tivesse com caixa, tivesse com uma bola de cristal desde o início do ano, né? Puxa vida, o Werner teve uma visão aí, um sonho, uma premonição, eu ficasse com caixa máximo possível, eu teria ganho mais 10%, né? Então, acho que não é nada tão relevante pelo risco de você apostar no caixa, e sendo que a gente viu cada dia aí, né, a biruta girando para um lado, um dia cai 10, outro sobe 10 de novo, então totalmente aleatório. Então, a gente prefere, assim, nosso mandato é investir em ações small caps. Eu acredito que o investidor, né, que nos acreditou, né, o seu mandato, ele vai fazer a sua alocação, né, se ele quer mais caixa ou não. Porque eu não sei, digamos que alguém já tem, bom, eu estou com 30% de caixa, toda a minha posição em ações eu vou investir na Trígono. Se eu começar a fazer o hedge desse caixa, eu estaria comprometendo a própria estratégia dele de manter 30% em caixa e investir o restante em ações. Então, nós deixamos aos investidores essa tomada, fazer o asset allocation, né, quanto ele quer em caixa, quanto ele quer em ações ou em outro fundo imobiliário, não é uma decisão nossa. Meu mandato é investir em small caps. Então, nós não vamos especular, não vamos apostar em mercado, simplesmente nós vamos buscar as melhores oportunidades do que a gente está vendo hoje, logicamente adaptando a carteira às condições de mercado. E outra coisa, Rafael, assim, eu recebo muitas mensagens, né, até o pessoal que tem redes sociais me manda em paralelo ou através do LinkedIn, o mesmo e-mail, né, o que eu faço, será que eu vendo?
Então, assim, a minha recomendação para quem depende das ações, de repente investiu tudo em ações, mas tem compromisso, né? A sua renda pessoal não é o suficiente para pagar algum aluguel, uma prestação, né? O cartão de crédito, que reserve de 3 a 6 meses dos seus compromissos nos próximos meses em caixa. Então, nem tem que vender hoje, não ficar apostando, o mercado vai subir, eu vendo quando precisar do dinheiro. Então, acho que a pessoa poder dormir tranquilo, deixa 3 a 6 meses em caixa, né? Para poder fazer frente a esses compromissos. Quem tem uma renda, tem um salário, uma renda que cobre suas despesas, olha, para que fazer caixa? Não deixa, assim, tá barato, pode cair mais, pode, mas eu falo assim, quem vende na baixa, você realiza o prejuízo e talvez você não recobre mais. A perda, ela só se materializa no momento da venda. Como o ganho também só se materializa no momento da venda na alta. Então, quem não precisar, né, eu particularmente não acredito no market timing, fica tranquilo, porque você pode vender, acha que vai né, acertar o momento certo de voltar, descobrem um remédio, uma vacina, ou qualquer evento, sobe 10% num dia, mais 20%, aí você puxa ver 10%, amanhã pode cair de novo, aí sobe mais 10% no outro dia, quando você vai ver já subiu 30%. Então, no fim, você realizou um prejuízo, perdeu 30%, e na alta de 30% você também deixou de ganhar. Então, você acaba perdendo 60%, né? Então, bom, isso é uma crença pessoal, né? Cada um tem crenças, mas eu acho que adivinhar o mercado, né? Ninguém tem informação adicional e o mercado está muito no momento de vender e de comprar. Perfeito, Werner. Realmente a gente sempre aconselha isso, né? Nesse momento de pânico, o ideal é que as pessoas não vendam, não realizem prejuízo. As crises elas passam, a gente não sabe quando, a gente não está aqui para prever isso, mas realmente esse é o melhor conselho que a gente dá. E inclusive as pessoas que são autônomas aí, de repente seria até interessante um pouco mais de 6 meses, até 12 meses para reserva, para não ser surpreendido, né? E eu acho que para terminar, Werner, aqui uma live curta, a gente poderia responder. Você comentou sobre Tupi, São Martinho aqui, e eu vou falar o nome dele aqui. O Luiz Gonçalves, ele perguntou quais as small caps devem se beneficiar dessa recuperação, né? Quando recuperar. Então, você já falou de Tupi e São Martinho. Se você tiver mais algum case para comentar que possivelmente pode se recuperar nesse cenário, se puder falar para a gente. Eu vou falar dois casos, né, que são, digamos, mais especulativos, não pela assim questão da empresa, né? Pelo contrário, são muito fortes, né? Mas são empresas que não estão nem em índices, né? São pouco cobertas. Então a Cristal, que agora se chama Citronox, uma empresa que a gente acredita que deva fechar o ano, né? Que passou com cerca de 200 milhões em caixa, não tem nenhuma dívida, zero. Acho que uma das poucas empresas em bolsa que não tem dívida. Ela tem estoques a preço de custo, né? Que no balanço deve ter em torno de 300 milhões de reais. Só que é um estoque dolarizado. Então esse estoque tem um valor comercial, digamos, de 500 milhões, mais o caixa, vale mais que a empresa que hoje vale mais ou menos 500 milhões e pode pagar um bom dividendo. 100% de receita em dólar, é dólar do dia, não é assim, não é do mês passado não, né? Vendeu para uma empresa de tinta, para uma Axo, empresas grandes. Quanto está o dólar? Está 5,10, então está aqui sua fatura é 5,10. Né? Então, uma empresa aqui, e outro detalhe, o Brasil importa 70% do que ela produz, que é o dióxido de titânio, e a China é o maior produtor mundial, o maior exportador mundial, e o Brasil é o maior fornecedor. O Brasil é a China, e a China parou de produzir esse produto lá atrás, então vai ter falta, ela tem estoque, né? Então ela vai ter uma condição muito vantajosa em negociar com aqueles clientes que não são, digamos, regulares, que compram no spot, às vezes compra dela, às vezes importa, então ela vai ter uma condição, olha, meu preço é esse, preço de conforto, o preço está X, é X mais 10%, mais o câmbio do dia. E realmente caiu sem nenhuma razão, né? Mais por questão de alguém que lá precisou vender, mas em termos de qualidade de empresa é excepcional. A outra é a Ferbase, né? Que a gente, o detalhe, a Cristal, ela deve estar com PL 5 vezes o ano passado, né? E para esse ano, a um câmbio de 4,60, nós estamos estimando um PL de 2 a 2,5 vezes. E com yield, dependendo do que eles proporcionam, de 10 a 20, até 25%. A gente não sabe o que vai ser proposto, com dividendos e com PL 2,5 com câmbio de 4,6 para 2020. Né? Outra empresa, a Ferbasa, empresa assim, eu vou falar novamente citando o Graham, ela tem um reflorestamento, 65 mil hectares de eucalipto, de terras, 26 mil com eucaliptos, que vale mais ou menos 500 milhões. Estamos falando de Bahia, é um valor comercial de 500 milhões.
Ela tem uma planta eólica que ela comprou no passado por 450 milhões. Quando você pega a floresta e a planta eólica, 950 milhões, é o valor da Ferbasa hoje. E ela tem 14 fornos, né, que custariam hoje a reposição 100 milhões cada um 1.400, vamos reduzir pela metade, já está depreciado. Então tem 700 milhões em fornos e ferro-ligas. E tem uma mina de 40 milhões de toneladas de cromo para 80 anos, quer dizer, em dólar, a um preço muito baixo hoje, de 140, 160 dólares. Então nós estamos falando aqui mais ou menos em quase 6 bilhões de dólares de minério contido. Né? E a empresa vale nem 200 milhões de dólares. Né? Então, ano passado, o yield foi 4 vezes, mesmo que não recorrente, e eu estimo que para esse ano, ela tem talvez um PL 4 vezes. Para esse ano, ela está com um PL aí de 2 vezes e meio, talvez. Um yield para 2020 em torno de 16%, e ela fatura 330 milhões de dólares. $1 a mais, né, R$1 a mais no dólar, são 330 milhões a mais de receita. Né, pelo menos aí uns 250 milhões a mais do lucro. Então ela quase que dobra o lucro, por isso que esse PL de 4 vira 2 vezes. Né? A empresa não tem nenhuma dívida em dólar, né? A dívida dela, que tem um pouquinho, né, é associada à compra do parque eólico de longo prazo, então não tem nenhum risco de balanço ou de exposição cambial. Então, acho que é um pouquinho mais especulativas com dividendos, mas empresas muito, muito, muito sólidas que ganham com dólar. Eu vou citar mais duas empresas, né, que para mim são baixíssimo risco, mesmo com a atividade econômica caindo, elas são muito bem protegidas. Uma é a Comgás, né, que a venda de gás ele pode retrair um pouquinho na indústria, caso paralise. Até agora eu não vi nenhuma grande indústria com cliente que tenha paralisado. As termoelétricas não param, o consumo residencial não para, talvez até aumente, né, as pessoas acabam fazendo suas refeições em casa, gastam mais gás. E outro detalhe, eu vi a Comgás um dia caindo aí 20% junto com o petróleo. Quanto mais baixo estiver o preço do petróleo, melhor para a Comgás. Por quê? Porque o preço é referenciado metade em petróleo e metade em GPM. Acontece que ela não vende gás, ela transporta gás. E o petróleo cair, o gás vai cair, então vai se tornar mais barato, mais competitivo, vai estimular novas termoelétricas, estimular a indústria a substituir eletricidade por termoelétrica própria. A Tupi mesmo falou, nós podemos fazer nossa energia usando gás, estamos ao lado aqui do gate, né, do gasoduto da Bolívia, mas isso aqui em Santa Catarina. Então, quanto mais barato o gás, melhor para a companhia. Por quê? Ela vende mais volume e ela cobra pelo transporte. Ela não vende gás. Então, empresa muito segura. A Cosan tem 99,2%, né? Eles fizeram uma compra muito boa. Então, eu estou muito otimista em relação aos resultados da Comgás e pelo crescimento que ela vai ter. Né? Então, e safe, não tem dívida em dólar, né? Uma empresa super bem estruturada financeiramente, conseguiu 2 bilhões de financiamento do BNDES para investir. Né? Então, uma empresa super tranquila, segura, uma concessionária com baixo risco de atividade econômica. A outra, sim, eu vou dizer que uma empresa pouco conhecida, mas para mim talvez seja a empresa com maior potencial de ganho nos próximos 4 a 5 anos. Eu vou falar assim, coisa de 10 vezes. Então, para quem não conhece, é a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia. Essa empresa, acho que uma das primeiras, a primeira companhia elétrica do Brasil era da Light, né? Essa Light Power Company, ela foi desmembrando, então virou a CESP, virou a AES, virou a Duke, virou várias empresas, e ela ficou com os ativos, né, de geração aqui na região metropolitana de São Paulo. Ela tem 3 hidrelétricas no Rio Tietê, próximo aqui de São Paulo. Tem uma termoelétrica que está arrendada para a Petrobras, com 470 megawatts, que valeria hoje mais ou menos 1,5 bilhão se ela fosse fazer. E ela tem um projeto de 2.000 megawatts, né, ao lado dessa termoelétrica, tem 2 unidades desativadas que usavam diesel e óleo combustível. Então, ela já tem uma licença ambiental para fazer o investimento, 2.000 megawatts, quer dizer, só para comparar, a CESP, que foi vendida por 5 bilhões, ela produz 1.500 megawatts. Então, essa termoelétrica e mais a Piratininga, né, essa que está arrendada para a Petrobras, são quase 2.500 megawatts. Né, e veja o valor que a CESP foi vendida. Essa empresa tem 400 milhões em caixa, gerou ano passado 250 milhões de caixa e vale 1 bi. E a única dívida é de 70 milhões de uma hidrelétrica, né, que ela construiu, que está sendo pago pela própria hidrelétrica, e suas concessões vão até 2042. Né, já foi tudo renovada, né, empresa excepcional, uma dívida assim, de longo prazo, 400 milhões em caixa e vale 1 bi.
e esses ativos têm um valor enorme, né? Uma coisa assim, para você fazer uma termoelétrica, você vai gastar mais ou menos R$ 3.500 por megawatt, então estamos falando de um projeto de 7 bilhões. Logicamente, ela não vai investir, vai ter parcerias, e eu acredito, vou fazer minha aposta aqui que a Cosan vai ser o parceiro, e a Comgás vai ser a fornecedora de gás. Gás da onde? Gás da Bolívia, que vai cair pela metade do preço, extremamente competitivo, e o leilão agora vai ser em abril, né? Então, empresa super tranquila, é uma geradora, não tem problema de conta a pagar, porque ela recebe dos seus clientes, né? A demanda não cai, e como mas o prefeito, lá o governador, falou para congelar o pagamento das suas contas, 2, 3 meses, não é o caso dela, né? Está toda contratada, não tem esse risco, estou descontratado, vou ter que vender no Mercado Livre, então super tranquila, super sólida, chama-se EMAI. Então quem quiser, olha, entra no balanço da empresa, olha as notas explicativas, né? Aprende um pouco, é uma empresa super sólida, e eu estou dizendo aqui, é coisa assim de 5 a 10 vezes em 4, 5 anos, né? Vamos aguardar. Esse ano aqui que nós estamos, eu acho que ela já chega com uns 700 milhões de caixa, e próximo ano, 1 bi, que é o que ela vale hoje. Uma empresa de 1 bi que vai ter 1 bilhão em caixa. Então, estamos comprando aí o caixa e tudo o resto que vem acompanhado pela empresa. Então, acho que são apostas, né? Desse que eu falo, de small caps, micro caps, que não está no radar de ninguém, acho que com um potencial muito, muito grande e sólido, né? Não é aquele risco especulativo, essa empresa aqui é turnaround, não, é solidez absoluta. Interessante, velho. Lembrando que, né, que o Trigo é um fundo que, como tem esse trigger de um patrimônio menor do que os fundos, ele consegue investir em empresas que outros fundos, fora do radar, né? Então, por isso que ele está falando essas empresas aí menos conhecidas, que o fundo tem especialidade realmente, inclusive outras empresas dessas, você comentou em outras lives, mas eu acho que no meio desse furacão, é interessante saber a continuidade da visão da gestão, se teve alguma empresa que foi afetada diretamente por esse coronavírus e que pode ser afetada. Então, eu acho que foi muito agregador e interessante esse nosso bate-papo aqui para orientar o investidor nesse plantão aqui, Carteira Z da quarentena. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, algo que você queira falar para o investidor, que às vezes está muito preocupado com essa queda atual, às vezes entrou nesse período que a bolsa começou a cair e está pensando em resgatar. Se você quiser deixar um recado final aí. Eu acho que realmente está todo mundo preocupado, né? Nós somos todos seres humanos, ninguém passa, assim, por mais que a gente diga, eu sou frio, mas realmente quando o dinheiro da gente está envolvido, e às vezes não é a questão de ficar mais rico ou mais pobre, é o dinheiro da família, né? Puxa vida, eu fiz um patrimônio aqui, né, uma reserva e estou preocupado. Então, de novo, acho que se você tem uma preocupação em relação a algum pagamento, alguma dívida, alguma despesa, é melhor ficar com caixa, né, não comprometer a sua saúde mental, o seu sono, porque você está preocupado se a bolsa vai subir ou vai descer. Então, acho que isso aqui é muito importante, a gente preservar a nossa saúde mental. Quando você não dorme direito, puxa vida, e essa preocupação, a bolsa já abre caindo 5%, todo dia já se vai. Então, a primeira coisa é preservar a saúde mental, né, e não colocar em risco algo que você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então, e para quem não precisa vender, né, que está tranquilo, que tem uma renda suficiente, e investir de longo prazo, permaneça, né? Eu passei até alguns vídeos aí, que inclusive é uma mensagem que o Chico Xavier falou, vai passar, tudo passa, né? Quando você está num momento muito triste, assim, problemas, mas tudo passa, né? E também o nosso Paul McCartney, né, Let It Be, ele conta que ele fez a música quando faleceu a avó dele, então também tem um vídeo, está dentro de um carro lá, ele conta a história do Let It Be, então escutem, ou quem não conhece, não sabe inglês, pega lá a tradução, né, tem uns vídeos aí com a tradução da música, né, então acho que isso aqui mostra, deixa estar, vai passar, é firme que as coisas vão se recuperar mais cedo ou mais tarde. Então, Rafael, obrigado. Perfeito, aí. Obrigado pela aula de sempre aí, muito obrigado. Eu acho que a métrica mais importante não é o retorno do investidor, mas a habilidade de dormir bem à noite. Com certeza, as suas dicas foram valiosas aí, tanto de mercado também, quanto essa métrica final aí. E eu agradeço a sua presença novamente, dando essa aula para a gente. Pessoal também, que Deus abençoe a todos. Vamos passar por essa. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Obrigado, Werner. Boa noite, até a próxima.